Você estará na passeata hoje? Não, hoje eu acho que é obrigação estar nas ruas. Acho que Por que hoje é obrigação estar na rua? Olha, o STF é... Na verdade, assim, a gente chama de terceira instância, ele não é exatamente uma terceira instância. Quarta. Instância extraordinária. Quarta, isso. Quarta. O Supremo, instância. né? Supremo, STF. Suprema Corte. Exatamente. Então, mas ele deve ser invocado em situações extraordinárias. Mas ele atua de uma maneira, vamos dizer, política, aqui com muitas aspas, com muito cuidado com essa palavra, porque ele também ouve o clamor popular, ou seja, ele quer saber o que a sociedade quer. Então ir para as ruas hoje significa demonstrar para as pessoas uma coisa que uma hashtag nunca vai fazer, uma coisa que você escrever textões no Facebook nunca vai fazer, que é demonstrar para os ministros do STF, para os políticos, para a Câmara, para o Senado, para todas essas instâncias, qual o seu desejo? Eu acho que agora estamos no pré-julgamento do Lula, um dos vários julgamentos, das várias instâncias pelas quais ele passou. Este é um momento crucial para o país, porque se você mudar completamente a jurisprudência do STF, a jurisprudência que eles mudaram em 2 anos, simplesmente para proteger o Lula, você acaba com o império das leis no Brasil. Quer dizer, vai valer uma lei pra mim, pra você, pro Tonholi, pra nós aqui, pra quem tá na rua, mas pro Lula não vale. Quer dizer, nós temos de cumprir uma lei, o Lula não. Entendeu? O modelo venezuelano, essa ditadura bolivariana que existe, ela é uma consequência de uma pessoa estar acima das leis. A lei tem que estar acima de todo mundo, inclusive de quem for presidente, ex-presidente e tudo mais. Então este é um momento crucial para o Brasil, porque mesmo se Lula não foi eleito, esse tipo de coisa, esse processo de venezuelização do Brasil, ele começa agora. Se você falar, olha, tem uma pessoa no país que está acima das leis, a coisa degringola. Você acaba com o império das leis no Brasil. Você acha isso, Tonholi? Eu acho que a gente tem que dissecar o STF para poder cobrar. Dissecar em que sentido? E quando a Paula falou para vir aqui, eu entrei no site do STF e dissequei. Então, eu quero dar razão ao ex-ministro Joaquim Barbosa, que fez o voto do Mensalão, o relator do Mensalão, que agora é candidato pelo PSB. O Joaquim Barbosa defendia a seguinte tese no STF. Você tem que analisar, não, porque o STF é o guardião da Constituição. Sim. Você tem que analisar não só se a Constituição foi preservada ou não, mas você tem que analisar a condição do paciente, a condição social Bonito paciente. do paciente Eu acho bonita essa palavra. que está sendo julgado em tela. Uhum. Vamos pegar aqui então, eu desconstruí para explicar pro ouvinte por que a gente tem que cobrar o STF, como disse o Flávio. 2009, um caso de homicídio. O cara que matou estava vendendo os bens dele. O STF julga por 7 votos a 4 que ele não podia ser julgado em segunda instância porque a Constituição não permitia. Portanto, liberaram esse homicida. Vamos para fevereiro de 2016, portanto, alguns anos depois. Um caso de roubo. O STF foi ao contrário, também por 7 votos a 4, falou não, condenado em segunda instância tem que ser preso. O que acontece? Em outubro de 2016, portanto 9 meses depois, aconteceu o seguinte: o Partido Ecológico Nacional e a OAB entraram com um recurso especial no STF, falando que pessoas condenadas em segunda instância não poderiam ser presas. Por 6 votos a 5, o STF negou isso. Portanto, em 2 ocasiões... Recentes e as últimas. Mais o importante. STF julgou que se dane a Constituição. Nós estamos seguindo a seguinte questão. Julgado em segunda instância... É porque senão tem que perde ser sentido. preso. Você concorda comigo? Pra que existe o juiz de primeira e de segunda, então? Mas essa Pra ficar última... protelando, aí dá 10 anos, prescreve o crime, Essa o cara... última decisão, Parece que só o Carioca, STF manda no de Brasil. outubro de 2016, era uma decisão cautelar, ou seja, provisória. Cadê o Rodrigo Maia pra Não votar chamaram isso? pra votar de 2016 pra cá, e só chamaram pra votar em caráter colegiado porque é o Lula. Se fosse um manezinho da esquina não seria. E por que é o Lula? Porque ele tem dinheiro não sei da onde
para pagar os melhores criminalistas do Brasil. Ontem, no fim da tarde, por exemplo, o advogado dele, Cristiano Zanin Martins, me manda que o juiz, o advogado mais citado na intranet, nos computadores do STF, se chama José Afonso da Silva. Pagaram um parecer pro Zé Afonso da Silva falar que tem que respeitar a Constituição e Lula não pode ser preso, condenado em segunda instância. Quanto não custou isso? Quanto o Lula não está pagando de advogado? Portanto, o partido, o PT, que subiu ao poder imprecando contra os ricos e brandindo a bandeira da igualdade social, é o que menos pratica a igualdade social em termos de lobby que pode fazer. A pergunta é, da onde vem a grana para defender tanto parecerista e tanto advogado a ponto do STF se curvar ante o Lula? Eu sinceramente não sei e me julgo Eu vou dizer pra você, investigar isso. eu acho que eu posso dizer. Quem sou eu diante de vocês aqui, Tadã. obviamente. Mas eu acho que por trás de tudo isso aí, e o que vale da rapaziada ir pra rua não é só o Lula. É o Lula, é o Temer, é o Aécio, é um monte de coisa. Entendeu ou não? Livrando o Lula, livra todo mundo. Livra todo mundo. Colocando o Lula, coloca todo mundo. Essa é a questão. E essa grana que você tá falando de tantos advogados, é porque tem gente que sabe que se o Lula for preso, ela vai também. Então vamos salvar o cara? É o mecanismo lá. Salva-se todos. Agora, a gente tem que colocar muita fé. Boa. Tem que colocar fé. Não é o Lula. Por enquanto é um Não, coringa. galera, A ministra, o Emílio vai anunciar no fim do programa o veredictum Veredictum. Ele vai dar do spoiler. STF. Minerva, Vou dar o spoiler Vai do dar o assunto spoiler. Supremo amanhã. Mas tem um coringa, Emílio. Tem um coringa Mas que que é a horas que Rosa. vai ser? Vai ser amanhã, vai ser amanhã, vai ser amanhã. Qual é o Vai ser cara? Tem um amanhã, vai coringa. ser arrastado, pode ser arrastado por ainda mais tempo, alguém pode sacar, sabe, um bilhetinho da Decolar, fala assim, olha, eu peguei um Pra cupom Cuba. aqui, sabe, R$50, vale só hoje, vamos mandar mais pra frente. Eu acho que nesse caso do que o Tonholi tá falando, é muito importante a gente notar, né, tem os americanos falando, follow the money, você tem que seguir o dinheiro, mas eu acho que no caso específico do PT, você tem que seguir o poder. O PT ele não roubou só dinheiro, que ele fez um esquema de compra de poder gigantesco, ficou com o poder inteiro nas mãos, tanto que o STF quase inteiro é indicado pelo PT, Sim. certo? Então isso aí vale muito mais do que você tentar... É a ter dinheiro. venezualização mesmo. Sim, você tem poder. Poder vale muito mais do que dinheiro. Claro. O A influência. dinheiro, ele segue o poder, entendeu? Claro. Você tem influência, você tem tudo isso. Abre É, portas. E uma coisa assim, pouca gente tá conseguindo entender isso no Brasil. Eu não sou, como eu, sei lá, certos jornalistas do Brasil que adoram ficar dando aulas de direito pro STF. Eu não sou dessa área, eu não entendo. E eu faço isso quase como uma pergunta também, que eu acho que é o que o povo tá querendo entender. Falar assim, mas peraí, um bandidinho que ele é pego roubando uma galinha, ele vai pra cadeia, certo? Por que o Lula é julgado, depois ele é julgado de novo, aí tem recurso, aí tem sei lá mais o quê? Ele não vai pra cadeia. Existem, pelo que eu tô entendendo, sabe? Eu perguntei pra vários juristas ontem, pergunta que eu faço também pra todos, não entendo isso, não é a minha área. Existe prisão cautelar, que foi, por exemplo, uma dessas que o Tonholi citou. Prisão cautelar, quer dizer, você ainda não julgou o cara, mas você falou assim, ó, esse cara aqui tá apresentando risco pra sociedade, Por 4 fatores, se eu não me engano. É isso, são 4, né, Tonholi? Você sabe? São 4, né? Um bando de não jurista falando de São direito. 4, Então, mas assim, existe uma prisão cautelar, prisão preventiva. Fala assim, ó, vários dos políticos, por exemplo, Eduardo Cunha, essa turma toda aí, ainda não foram julgados, já estão presos. Não, o Cabral certo? já foi julgado. O Cabral já foi. Tem alguns casos, tem particularidades que não se encaixam exatamente no caso o Marcelo do Lula. Breta já... Certo. Não, mas não o quero Cabral, dar- mas o existe. Cabral também não foi até o Supremo. Não, até o Supremo não. Porque até o Supremo demora particularidades, 20 anos. Entendeu? Mas amanhã... é o tempo de vida todo de mundo alguém, pode ir pra entendeu? rua. Pode mesmo. Exatamente. Agora, o Lula, ele já passou na frente de todo mundo. Tem 15 mil habeas corpus no STF. O Lula passou na frente de todo mundo. Claro. Certo? Com habeas corpus, de repente, assim, nossa, vamos ter um habeas corpus preventivo. Às vezes quase inventa algumas coisas ali pro Lula. O STF, ele pode acabar se curvando ao Lula. Você vê que há uma pressão para o STF se curvar ao Lula. Não é o Lula, Flávio. Pode pegar o Gilmar Mendes lá nesses 2 últimos julgamentos, ele foi a favor da prisão em segunda instância. Agora ele arregou. Prisão. Ele arregou por quê? Porque não é o Lula.
É o sistema. Boa. Não é exatamente o sistema, não. É o sistema, velho. Ladinho Charlie Brown. Tem Se o uma- Lula for tem que pra mudar. degola, vai todo mundo. Tem uma Tome coisa cuidado que com o esse Lula tropa de ele Elite vai todo 2 aí, porque não é, Ele é a o culpa cara- não é do sistema. O sistema ele tá ele é o dominado por Celsius da pessoas. temperatura. Tem Não, uma o coisa- Lula se livrou, se livra todo mundo. Tem Isso uma aí. coisa muito Aí Esse é clara. o principal, ele é, Esse é o esquema. ele é a cabeça Volta. ali, tá no alto da pirâmide do É Brasil. lógico, que da cadeia Banco alimentar imobiliário. Banco imobiliário seja jogado. Revés, volte ao início do jogo. Vamos ao fundo da Entendeu, questão. Emiliano? Você, Não é o Lula. Eu só não tomo cuidado com esse mais negócio de é, culpar o Lula, sistema. Muito mais, muito mais. Esse Você- negócio de culpar o sistema que é pra tirar a culpa de todo Gente, mundo. olha aqui, entendeu? eu sou o cara que eu tenho memória. Quem não se recorda do Gilmar Mendes revoltado quando o Lula se encontrou com ele na casa do Nelson Jobim pra fazer pressão do julgamento do mensalão em 2000, há 4 anos. Lembra disso? Você vê que é troca de poder aí. É relação de poder. Lembra que então. o Nelson Jobim convidou o Gilmar Mendes pra ir na casa dele, chega lá, tá o Lula. Olha, não bota pra votar o mensalão, Gilmar. O Gilmar era ministro do Supremo, era presidente do Supremo na época. O que acontece? O Gilmar ficou louco, foi pra mídia, falou, esse cara não sei o quê, e carcou fumo nele no mensalão. Pegou os caras do PT, condenou. A história muda a partir do momento em que um ministro do Supremo, como o Gilmar, se encontra com o presidente fora do horário, se encontra com a galera fora do horário. É, isso daí tá mal explicado. Tá mal explicado. É, Aí mas- você vê que ele muda de Tomando uma posição cerveja. a partir do momento que os brother dele vão pra fila. Mas é Entra no exatamente cartucho. isso, Carioca, porque você pensa, naquela época, no momento do mensalão, você tem que lembrar, o mensalão, a configuração do Brasil, dos partidos políticos do Brasil, das forças políticas, de quem é que tava com carisma, quem é que não tinha, era completamente diferente de hoje. Você vai pensar em hoje, por exemplo, qual que é o poder que o PSDB tem? Nulo. Naquela época ele tava sempre ali, sabe, no segundo turno e tudo mais. Então, você tem Casamento uma gay tá na mudança. Constituição? Olha, essa é uma discussão Casamento tão gay tá na. Não, complicada. peraí. Casamento gay tá na Constituição? Não está na E, Constituição. e casamento gay é possível no Brasil? É possível no Então Brasil. vamos nessa, galera. Segunda Supremo instância não tá vai na lá. Constituição, Acho que a mas nós vamos gente- Supremo Essa é uma chama discussão É, muito, entendeu, meu? muito fora da Vamos discussão. pensar tem que rápido. pensar o seguinte, na estrutura do direito, você tem duas figuras. O Ministério Público usa a frase que é indubio pro societate. Toda denúncia traz isso, que é, na dúvida eu te denuncio a bem da sociedade. Sim, o povo contra. Os advogados falam o contrário, indúbio pro réu. Na dúvida você vai absolver o réu. A partir de um certo momento, o STF não pensava que nós tínhamos, entre aspas, a ditadura do indúbio pro societate, que é a frase que o Ministério Público usa nas denúncias, na época do mensalão. Sabe o que aconteceu? A partir do momento que as denúncias começam a chegar no PSDB, no PMDB, os ministros do Supremo, na grande maioria, isso começam aí. Arregar. a institucionalizar a postura a partir de um jurista italiano chamado Luigi Ferrajoli, que em 1963 escreveu a teoria do punitivismo, que ele diz que o Estado pune demais a partir da figura do Ministério Público. Entrou em moda depois que as investigações da Lava Jato chegaram no PMDB, no PSDB e por aí vai. Entrou em moda falar que a gente precisa de segurança jurídica, um STF garantista e um STF antipunitivista. Por coincidência, o Lula, sortudo que é, acabou indo para cima, os casos dele, eles foram na mesma época em que se tem o abraço de afogado. Então, na verdade, o que se está fazendo não é defender o Lula, é defender institucionalmente uma estrutura que envolve os demais partidos num esquema de corrupção. E a gente sabe, ao contrário dos Estados Unidos, onde o cara fica rico para depois virar político, aqui o cara vira político para ficar rico. Então você não tem projeto de nação, você não tem projeto político, você tem projeto de poder. Todos os candidatos que estão agora, você pode ver a fraqueza das propostas que os candidatos têm. O Bolsonaro, por exemplo, apesar de me parecer honesto, não tem uma proposta, uma estrutura que ele possa sustentar, assim como os demais candidatos. Por quê? Você tem que ver quem é que tá junto Você dele, está né? lutando pelo poder e não pelo projeto de nação.
E quem luta pelo poder, quando chega no poder, vai exercer o que o poder demanda em termos de Brasil. Mas não é Corrupção a dificuldade, das olha só, instituições. professor Tonholi. Professor, o senhor está muito Pessimista. Vamos Ele lá. tá bravo hoje. Qual seria Vamos a raciocinar. luz no fim do Raciocina túnel? comigo. Raciocina, o Túnel. Pânico é um bom programa pra raciocinar. Ô, tá chamando nós de burro. Quem? Ele tá Foi ensinando. irônico. Eu acho que nós somos bons filósofos. Lavinho, Nós somos Morgan, bons né? filósofos aqui. O que você acha? O que você acha, ô Flávio? Eu acho o seguinte, ó, o Lula, lembra lá do Max Aí, ó. Weber? Ó, tô falando, o Sim. Pânico é um programa bom pra você citar grandes filósofos e tudo mais. Max Weber, ele define uma forma de poder que ela nasce justamente do carisma, certo? Então, assim, o Lula, ele era essa figura carismática. Ele foi construído, perdeu várias eleições, era aquele sindicalista, depois teve uma roupagem Duda Mendonça, virou Lulinha Paz e Amor. Paz e amor. É o famoso Paz e Amor. Você lembra Classe do média- Lula hoje? classe média deu classe aval média pra foi ele. lá, deu aval pro Lula, o Lula foi eleito. Continuou, vamos dizer, com uma roupagem Paz e Amor. Você lembra daquelas capas da Economist, falando que o Brasil iria deslanchar, todo mundo dizendo, olha, o Lula não é o Chaves, sabe? O Bush tinha uma teoria lá maluca lá de falar, ele era a esquerda herbívora contra a esquerda carnívora do Chaves, eu não sei mais o que. Então o Lula, ele conseguiu ser uma figura com muito carisma, ele conseguiu todo o poder que ele teve por causa de carisma. E como eu disse, poder vale mais do que dinheiro. Com poder você paga tem a conta tudo. do restaurante sem Tudo. precisar É isso ter aí. ter um centavo na carteira, Não, entendeu? É poder. sem botar a senha. Exatamente, exatamente. É. O poder vale mais do que dinheiro. Todo mundo só fica falando, ladrão, 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 mas o poder vale mais. A influência, O esquema de né? poder do Lula ia da Bolívia até a Líbia, entendeu? Ele tinha pensado em fazer O Irã, uma quarta Ahmadinejad. internacional com essa turma aí, com Gaddafi, com a Ahmadinejad, com todo mundo, muita gente desconfia que o Gaddafi era o homem mais rico do mundo. A África, entendeu? né? O A África nosso ditatorial. Simão Bolívar. Hein? Exato, É o ele era nosso mais do que Simão isso. Bolívar. Flávio, e tem Ô, Tonholi. as ditaduras africanas. Ditaduras africanas, Que tem Angola, joia, que tem diamante, Odebrecht, que tem- tinha tudo lá, tráfico de diamantes, esse tipo É de isso coisa. aí. Agora, o que que acontece? O Lula agora, essa é a mudança que o Tom L tava falando, a mudança é que o PT antes, ele era o PT que mandava e desmandava justamente pelo carisma. Hoje o PT não é mais assim. A partir de 2014, quer dizer, a Dilma foi eleita, não deu 3 semanas, estourou o escândalo do Petrolão. Quer dizer, o PT, ele não tem mais aquele apoio popular que tem. Então, quer dizer, antes você tinha um mito fundador, um mito refundador do Lula, certo? Aquele Lula falando assim, a esquerda chegou ao poder, um operário, olha que simbolismo interessante, eu não sei mais o que. Esse carisma foi rompido, ele não existe mais. O Lula hoje, você vê qual que é o projeto a proposta do Lula para voltar ao poder, ele não fala de Bolsa Família, ele não fala de universidade, ele não fala de nada. Ele fala do quê? Controlar a imprensa. Controlar a imprensa, controlar a imprensa, controlar redes Sim, sociais. ele fala isso há anos. Quando você tira... mas agora, assim, é a única coisa que ele fala, entendeu? Antes ele Mas é falava, a única olha, que restou precisava. pra ele, concorda? Sim, só que aí você E pensa... não me bote Alzema. Se a única coisa que ele tem a dizer agora é controlar a imprensa, significa que ele tá querendo dizer, eu vou acabar com a liberdade de expressão, com a liberdade Claro. de imprensa. Ditadura, Na hora que você cara. acaba com essa liberdade, você Venezuela. acaba com todas as outras no Claro. dia seguinte, ninguém dá um pio. Entendeu? Quer dizer, se o Lula voltar, apesar de todo aquele discurso dele, ele Agora vai ele tá convencer só a própria militância que já é convencida, entendeu? Mas ele, como mito fundador, ele não funciona mais. O Tá de pessoal olho não na acredita mais China agora, o Lula? Tá querendo... Não, acho que a China tá mais ligada ao Ciro, né? Por causa das negociações com o PDT e tudo mais. É uma vamos dizer assim, uma esquerda tanto mais ortodoxa quanto mais capitalista ao mesmo tempo, entendeu? É aquele capitalismo de Estado chinês que tá preocupado com o PIB e tal. A China deve estar um pouco mais rompida com o Lula. Eu vejo o Lula mais próximo das bases, quer dizer, ele com tudo isso, o que ele fez? Voltou a falar com o sindicato, voltou a estar preocupado com a Até base porque, o dele do ABC. sindicato até porque o sindicato tá bravo que acabou o imposto sindical, tá Sim, precisando né? de um Lula A grande pra coisa do Paulo retomar Eduardo o Martins- seu poder financeiro, Eu né? O acho deputado que Paulo eu- Eduardo Martins acabou com isso, foi a coisa mais sensacional, porque você acabou com a base financeira, você acaba com a base de mobilização também. Ô, da Carioca, esquerda. vê se Acabou a fica... mortadela, né? Vê se fica bom. Acabou a mortadela com pistache. Ô, Carioca, eu vou surfar aqui, Emílio, no pensamento do Flávio. E vou contar, não sei se eu já falei isso aqui. Quando o Romeu Tuma Júnior era secretário de Justiça do Lula, o Lula falou a seguinte frase pra ele, vê se fica bom, Carioca. BNDES pra rico, BDF pra rico, Bolsa Família pra pobre, Bolsa Família pra pobre, carro em 90 meses
E eletrodoméstico linha branca pra nova classe. Carro em 90 vezes e linha branca pra classe média. Esse era o tripé do Lula. Pô, A tripé você macroeconômica falou do Lula. O Barba, se ele volta, ele ganha, bicho. Mas ninguém tá discutindo se ele ganha. É ilegal. Ah, eu sei, mas é democracia. Mas Mas aí aí nós só vamos queria correr dar o uma risco aí da democracia. Venezuela. Então, Aí eu tô com a teoria do Flávio. Não, se Lula voltar à Venezuela, porque assim, qual que era a O Barba volta. acabou. O Barba é o calango. Eu, meu. eu falei Então, da calanguinho, eu ele- falei da configuração do Brasil agora como era naquela época, mas agora pensando na configuração internacional. Antes você tinha o Brasil como a esquerda herbívora, né? Tipo, o Lula que ele não era assim ultra estatizante, que ele não era mais aquele pelego lá de sindicato e tudo mais. Ele era uma pessoa que usava terno Armani e tudo mais. É verdade. Agora, a proposta do PT é simplesmente falar assim: se vocês fizeram a gente perder tantas prefeituras, tantos governos, tanto poder que a gente tinha, o PT tá na Câmara 1/3 do tamanho que ele era antes, a proposta dele é voltar como Maduro. Ele não tem nenhuma proposta que não seja falar: eu Uma vou ditadura. acabar com os coxinha, eu vou proibir tudo e vai Mas ser é todo poder impossível, comunista. mas é Ah, impossível não o é não, Brasil Emílio. você Eu ter quero- um Maduro. Pera, Hã? Eu quero que você esteja certo, Emílio. Censurar. Ei, pô, a gente não Olha, consegue nem aconteceu prender o com a cara. pô. Vandalista, Morgan. Não, O cara esculachou a gente. sei, mas Tá não dá tudo pra aí provado comparar. dele. Não. Todo mundo Mas como é que delatou o você- cara. O Brasil tá tem tudo na... instituição, Emílio, pô. Emílio, tá Tem- tudo aí. tem o Chácara, Ministério sítio, Público, tem o Moro. filho, roubando. Você Porra, tá acha que tudo aí. dá Acha pra... isso, Não, cara? acho que Impossível. é impossível. Eu acho É possível. Não, É que ele vai dar o Mas você golpe. quer pagar Mas pra é o que ver? ele quer. Você Mas quer é o que pagar ele pra quer. ver? O projeto dele é esse. O que eu pra estou você dizendo é isso. fazer O o- Esse é o projeto dele é projeto esse. do Lula. O projeto dele é o golpe.